Bom dia, boa tarde. Eu vou falar sobre desenvolvimento, sobre como eu me desenvolvi nesse ano, que foi um ano que eu, de verdade, desde o finalzinho do ano passado, eu olhei pra mim mesmo no espelho, basicamente, e fiquei olhando pra mim mesmo, fiquei vendo minhas próprias atitudes, pensando em muita coisa, pensando em relações passadas que eu tive, vendo que muitas pessoas se importavam comigo e se importam comigo, e pensando na pessoa que eu quero ser pro resto da minha vida. Pensando numa força que eu quero inspirar em outras pessoas, em descobertas pessoais, por exemplo, em outras pessoas que eu quero inspirar pro resto da minha vida. E eu quero falar sobre a importância do trabalho, a importância do desenvolvimento e o que é desenvolvimento. Porque no começo do ano, eu no finalzinho do ano passado, eu comecei a trabalhar em um restaurante italiano. E eu trabalhava de garçom. E lá iam pessoas que falavam espanhol, iam pessoas que falavam inglês, iam pessoas que falavam francês, iam pessoas que falavam italiano. E era muito legal. Era muito, muito legal trabalhar lá. E eu levando as pizzas. E, e basicamente oferecendo para as pessoas uma mordomia e uma simpatia que eu gostaria que fosse oferecida para mim quando eu tô num restaurante. E existem várias pessoas que trabalham como garçons e garçonetes que são fenomenais no trabalho delas. E, enfim, foi um trabalho, foi o primeiro trabalho que eu tive na minha vida, de verdade, que eu fiquei por mais de 3 dias, que eu escolhi de verdade trabalhar, mesmo escutando gritos, mesmo escutando desrespeitos, e isso acontece em algumas relações, por exemplo, no trabalho. Existem, por exemplo, códigos de leis falando que gritar com funcionário ou coisas do gênero, assim, é assédio, e isso é uma coisa. As pessoas sabem disso. As pessoas sabem disso. Só que em alguns momentos, por exemplo, tem uns ensinamentos que são passados para nós, que é como se existisse um professor ou uma professora que está falando com a gente. Ele está falando: Ei, levanta! Você tem que levantar! Você consegue levantar! Rápido! E a pessoa fica até assustada. Tá no chão ainda, tá. Nossa, o que aconteceu? E uma pessoa em pé falando: Levanta! Levanta! A pessoa que tá no chão fica: Não, o que é isso? Até às vezes fica um pouco difícil de ter uma vontade de levantar, porque entende pouquíssimo o que está acontecendo, inclusive. Eu lembro que eu passei do terceiro dia, passei do quarto dia de trabalho, passei do quinto dia de trabalho, e a cada vez mais as relações dentro do trabalho eram melhor explicadas entre as pessoas que trabalhavam no lugar. Eram, a gente era mais verdadeiro um com o outro, a gente conversava mais. Eu entendia mais como que era o trabalho, porque foi o meu primeiro trabalho em um restaurante, então tinham muitas coisas que eu deveria saber mais, que muitas coisas que eu deveria saber trabalhando em restaurante, porque era o meu primeiro trabalho em restaurante, servindo pessoas, servindo comida para pessoas. E foi interessantíssimo. Foi interessantíssimo. Depois eu saí e depois de um tempo comecei a trabalhar em outra cozinha por um período de teste de 2 dias. E depois eu fui trabalhar no Pizza Hut e eu fui trabalhar no Pizza Hut com o dinheiro que eu fiz trabalhando no teste dessa outra cozinha. Porque eu queria trabalhar, porque eu quero trabalhar, porque é necessário demais trabalhar para ir se testando. Às vezes, no começo, assim, até as engrenagens se juntarem e aí funcionar e a gente começar a se movimentar e sentir que está funcionando, que a gente importa, que a gente existe e que trabalhar é bom, às vezes dói um pouco. Mas depois a gente entende que a gente é, sim, muito forte de diversas maneiras e que a gente consegue, sim, e a gente tem que trabalhar para liberar alguns hormônios do corpo, para se sentir melhor, para se sentir útil quando a gente está conversando com outras pessoas, vendo que o trabalho que a gente faz deixa as pessoas felizes, por exemplo, as pessoas comendo alguma coisinha e fazendo uma cara de nossa, que coisa boa que eu estou comendo, uau.
A gente fica orgulhoso do trabalho que a gente está fazendo. Isso é muito bom. Muito, 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 muito bom. E eu precisei de muita resiliência, de muito peitoral, muita paciência para ir me testando. Com a falta de figura paterna, eu senti que no começo que eu estava me testando foi um pouco mais difícil. Porque eu fiquei pensando, por exemplo, em figuras paternas de. Eu fiquei pensando em pais de outras pessoas que já passaram pela minha vida. E imaginando pela projeção que eu fazia de como eles eram, de como eles se apresentaram para mim, por causa das primeiras impressões, sendo pessoas extremamente fortes, pessoas que sabem o que estão fazendo e que têm completa noção da própria importância. Basicamente pensava assim em relação à masculinidade. Só que isso às vezes é plástico, enfim. Muitas vezes é plástico. Enfim. E esse tipo de masculinidade, inclusive, esse tipo de pessoa que se comporta muito mais assim, é um jeito de esconder fragilidade, é um jeito de esconder um pouco mais a naturalidade. E isso mostra fragilidade. Sobre trabalho. É uma delícia trabalhar, uma delícia se esforçar e notar por si mesmo que o esforço vale a pena. Uma delícia quando, por exemplo, está em casa, no ócio, pensando, poxa, tô sem trabalhar. Eu fiquei sem trabalhar um mês, mais de um mês. E chegou um momento, inclusive quando eu estava tristíssimo, que eu comecei a pensar comigo mesmo, por que que eu estou na cama? Por que que eu estou parado aqui? Eu tenho que me salvar. E aí eu levantei, fui fazer um cafezinho, mandei um e-mail pro Pizza Hut, e aí, quando posso voltar a trabalhar? E vou trabalhar hoje. Inclusive, o motivo de eu ter feito a minha barba é para trabalhar, porque trabalhar em cozinha tem que ter o mínimo de pelos faciais possível para que seja aceitável ver uma pessoa na cozinha, por exemplo. É que eu falo isso, o mínimo de pelos faciais possíveis, o mínimo de pelos faciais possível, e eu tô pensando na barba, só que sobrancelha também é pelo facial. E se, se eu estiver comendo em algum restaurante e eu olhar assim pra cozinha e tiver alguma pessoa sem sobrancelha trabalhando, talvez eu tenha mesmo um sustinho. Eu, por exemplo, sem sobrancelha, eu só me conheço com sobrancelha. Enfim, eu tô muito feliz que eu vou voltar a trabalhar. Tô muito feliz que eu vou me sentir útil. Muito feliz que, que eu sei que eu tenho o meu lugar trabalhando. Que eu sei que eu tenho o meu lugar sendo útil. É claro que, às vezes, em diferentes trabalhos, é uma coisa mais delicada porque tem coisas relacionadas a desrespeitos, a abusos, às vezes um salário pequeno, condizente pouco com o esforço que é implicado no trabalho. E são coisas que a sociedade tem que ir entendendo e tem que ir melhorando ao longo do tempo. E para isso é necessária muita reflexão, muito pensamento, atrevimento a pensar da maneira que de uma maneira diferente, por exemplo, da maneira que eu estou pensando em relação a coisas que muitas pessoas apenas aceitam em relação a desrespeitos durante a vida, porque pessoas pensam pouco sobre a origem e as motivações do desrespeito. E eu acho importantíssimo pensar. Eu acho muito importante. E, claro, respeitar o tempo de desenvolvimento do pensamento dentro de cada pessoa, porque cada pessoa está em um diferente momento. Muito obrigado.